A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Irmão Ailton, para dar continuação na leitura que eu comecei. Estou lendo para vocês o livro de 1 Reis. No vídeo anterior eu li o capítulo de número 1 e agora vou fazer a leitura do capítulo de número 2. Como eu já vos disse antes, é um próprio estímulo para mim, a leitura da palavra de Deus e para vós também que me acompanham, né? A gente conhece um pouco da história dos nossos antepassados, conhecemos qual a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, e a Bíblia é soberana sobre mim, sobre vocês, sobre todos. É na Bíblia Sagrada que encontramos aquilo que necessitamos para a nossa comunhão com Deus e para a nossa vida eterna, né? Tomara Deus que o Espírito Santo de Deus desperte em cada um de vocês a curiosidade da leitura da palavra do Senhor. Não é isso? Então vamos ler o livro de 1 Reis, capítulo 2. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a palavra de Deus. Bendito Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Na tua santa e gloriosa presença, Deus, pedindo a ti, Senhor, que a tua santificação venha sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Espírito Santo de Deus, estimula-me, Senhor, para fazer esta leitura, e que esta leitura, Senhor, produza, Senhor, o efeito para o qual está sendo mandado, Senhor, no coração desses que me assistem. Pai querido e amado, fica conosco, Senhor, trazendo o entendimento da tua santa e gloriosa palavra. Então, assim, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos protege e fala poderosamente ao nosso íntimo. Assim eu oro, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos dar início à leitura da palavra de Deus, não é isso? Livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo de número 1 em diante, diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. E aproximavam-se já os dias em que Davi teria que morrer. E deu ele então encargos a Salomão, seu filho, dizendo: Eu sigo pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos e cumprindo os seus estatutos e os seus mandamentos e as suas leis e os seus testemunhos, de maneira que está escrito na lei de Moisés, da maneira como está escrito na lei de Moisés, a fim de que prepares em tudo o que fizeres e em qualquer lugar que fores, para que conforme o Senhor a palavra que falou a respeito de mim, dizendo: se teus filhos tiverem cuidado em guardar o seu caminho para andar fielmente diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse te faltará homem que se assente sobre o trono de Israel. Oh, glórias! Vamos vir aqui a página. Versículo de número 5. E tu também sabes o que me tem feito Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Né, e a Amasa, filho de Jeté, os quais ele matou, derramando sangue de guerra em tempo de paz, e pondo sangue de guerra ao cinto que trazia sobre os seus lombos e nos sapatos que tinha em seus pés. Farás, pois, com ele conforme a tua sabedoria, mas não permitas que desçam as suas cãs em paz à sepultura. Para com os filhos de Barzilai, o Gelaedita, porém usarás de benevolência, e estarão eles entre os que comem
na tua mesa, porque desta maneira eles se achegarão a mim, quando eu ia fugindo de Absalão, teu irmão. E eis que tens contigo também Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com horrível maldição no dia em que fui a Manaim. Entretanto, ele desceu a me receber junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, dizendo: não te farei morrer a espada. Agora, porém, não o tenhas por inocente, porque homem sábio és, e saberás o que deves fazer com ele. Farás para que desçam as suas cãs com sangue à sepultura. E Davi, enfim, dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E o tempo que reinou Davi sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém 33 anos. E se assentou Salomão sobre o trono de Davi seu pai, e o reino se estabeleceu firmemente. Então Adonias, filho de Agite, foi a Betseba, mãe de Salomão, e ela lhe disse: é de paz a tua vinda? E ele respondeu: é de paz. E disse ele: tenho uma coisa para te dizer. E ela respondeu: fala. Então ele disse: tu sabes que meu era o reino, e que sobre mim tinha todo Israel posto o olhar para que eu reinasse, mas foi traspassado o reino e veio a ser de meu irmão, porque da parte do Senhor era dele. Agora vou te fazer uma petição: não me faças voltar envergonhado. E ela de novo lhe disse: fala. E ele, pois, disse: rogo-te que fales com o rei Salomão, porque ele certamente não te rejeitará, para que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Ao que disse Betseba: bom, eu farei ao rei por ti, eu falarei ao rei por ti. E entrou Betseba onde estava o rei Salomão para falar com ele a favor de Adonias. E se levantou o rei para recebê-la e se inclinou ante ela. E logo se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. E ela assentou-se à sua direita. Então ela disse: venho te fazer uma pequena petição, não me faças voltar rejeitada. E lhe disse o rei: pede, minha mãe, que não te farei voltar rejeitada. E disse ela: seja dada Abisag, a sunamita, por mulher a Adonias, teu irmão. Mas o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: E com que propósito pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede antes para ele o reino, visto que é meu irmão maior. Sim, para ele, e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: assim faça comigo Deus, e mais ainda, se não é verdade que Adonias falou isto contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me constituiu rei, e que me tem feito assentar sobre o trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como prometeu, que hoje mesmo será morto Adonias. Enviou, pois, o rei Salomão por mão de Benaía, filho de Joaída, o qual arremeteu contra ele e o matou. E ao sumo sacerdote Abiatar lhe disse o rei: retira-te para Ananote, aos teus campos, porque és digno de morte, mas neste dia não te farei morrer, porquanto levastes a arca de Deus
o Senhor diante de Davi meu pai, e porque padeceste em tudo que padeceu meu pai. Assim lançou fora Salomão Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, cumprindo-se assim a palavra que o Senhor falou a respeito da casa de Eli em Siló. E chegou a Joabe a notícia disto, porque Joabe se desviara seguindo Adonias, se bem que não se desviou segundo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou às pontas do altar. E foi dito ao rei Salomão que Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor que estava ao lado do altar. E enviou Salomão Benaia, filho de Joaída, dizendo: vai e te arremete contra ele. E Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse: assim diz o rei, sai daí. Mas ele respondeu: não, mas aqui mesmo morrerei. E Benaia trouxe a resposta ao rei, dizendo: assim tem dito Joabe, e assim me respondeu. Então lhe disse o rei: faze como ele mesmo tem dito, e te lance sobre ele. E sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a casa de meu pai o sangue inocente que derramou Joabe. Assim o Senhor fará voltar o seu sangue sobre sua cabeça, visto que atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse. Ou seja, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Volte, pois, a ser derramado o sangue deles sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua linhagem para sempre. Mas sobre Davi e sobre a sua linhagem e sobre a sua casa e sobre o seu trono haja paz para sempre da parte do Senhor. Da gripe ainda não me libertou 100%. Subiu, pois, Benaia, filho de Joaída, e o atacou, matando-o, e foi sepultado em sua mesma casa no deserto. E o rei pôs Benaia, filho de Joaída, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei no lugar de Abiatar. Então o rei enviou e chamou Simei, e lhe disse: edifica uma casa em Jerusalém, e habita nela, e não saia dali para nenhuma parte, porque no dia em que saíres e passares a corrente de Cedron, sabe que seguramente morrerás, o teu sangue recairá sobre a tua cabeça. E Simei respondeu ao rei: justa é esta ordem, conforme tem dito o rei meu senhor, deste modo fará o teu servo. E habitou Simei em Jerusalém muitos dias. Mas aconteceu que, ao fim de 3 anos, fugiram 2 servos de Simei, indo-se a Aquis, filho de Maca, rei de Gade, e avisaram Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então se levantou Simei e aparelhou o seu jumento e se foi a Gate e Aquis e em demanda de seus servos, de maneira que Simei se foi e trouxe de Gate para si os seus servos. E informaram Salomão que tinha ido Simei de Jerusalém a Gate e já tinha retornado. Pelo que enviou o rei e chamou a Simei e lhe disse: não te juramentei eu pelo Senhor e te prostrei, dizendo: no dia em que saíres a andares a qualquer parte, sabe que seguramente morrerás? E tu
mesmo me respondeu: justa esta ordem, obedeça. Por que, pois, não guardaste o juramento ao Senhor, nem o mandamento que eu te ordenei? Além disso, o rei a Simei: tu bem sabes toda a tua maldade, pois o teu coração reconhece que fizeste para com Davi, meu pai. O Senhor, pois, faz recair a tua maldade sobre a tua própria cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Versículo 46 e último. Então o rei mandou Benaia, filho de Joaída, o qual saiu e o atacou, e deste modo Simei morreu, e assim o reino foi confirmado na mão de Salomão. Oh glórias! Louvado seja Deus! 46 versículos do capítulo 2 foram lidos. Já existe um vídeo meu gravado aí no Facebook do primeiro capítulo de 1 Reis também. Nós vamos fazer a leitura de todo o livro de 1 Reis. E é muito bom o acompanhamento da história, e eu lhes digo que qualquer dúvida que você tiver, hoje você tem um auxílio do Google para buscar o tempo, a história, o ano, o parentesco, a motivação, tudo isso o Google pode lhe auxiliar hoje. Então, por isso que eu digo que a leitura da Bíblia é importante para o nosso conhecimento, para o conhecimento de Deus e para saber o que Deus quer conosco. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar encerrando mais esta leitura e até a próxima, assim eu creio. Vamos orar a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, por esta rica oportunidade, meu Deus, de falar, Deus, de ler a Tua Palavra. Leitura, Senhor, que me estimula e certamente estimulará também, Senhor, aqueles que me assistem aqui. E assim, Senhor, a Tua Palavra vai sendo compartilhada com tantas e tantas pessoas que necessitam, Senhor, ser libertas, com tantas e tantas pessoas que desejam conhecer os nossos antepassados. E assim, meu Senhor, vai trabalhando na vida de cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Diante de tudo, Senhor, já te agradeço por tudo que Tu tem feito. Senhor, nos concede uma noite de sono revigorante, Senhor, abençoado, para que no dia de amanhã possamos acordar disposto. Abençoa essa pessoa que me assiste, guarda, protege, livre de todo mal, cura, liberta, Senhor, e salva. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém e glórias a Deus.